Opa, estou chegando, galera. Programa Miguel Boente, amigos. Está começando agora mais uma edição aqui nessa noite maravilhosa, hoje sexta-feira, dia 5 de junho. Já estamos por aqui na Web Rádio Gamboa, também já estamos aqui nessa live maravilhosa. Você que está acompanhando a nossa live através da nossa página da web, nossa página do Facebook, Web Rádio Gamboa, beleza? Muito obrigado pelo carinho. A partir de agora, as informações esportivas até as 21 horas. Tem Miguel Boente e tem os amigos dele fazendo parte dessa conversa, desse bate-papo, né, galera? Então, vou passar a bola agora para o nosso brother, apresentador da programação, o cara que é moral aqui no programa, Miguel Boente. Vai com você, parceiro. Vamos lá. Pode ficar à vontade para falar, Igor. Salve, salve, galera do Facebook. Salve, salve você aí da Rádio Web Gamboa. Salve, salve você do blog Guamará em Dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Miguel Boente Amigos. Edição de sexta-feira ao vivo. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho. Vamos bater um papo hoje mais informal, né? Eu vou passar algumas notícias aí que aconteceram ao longo desses últimos dias. Estou aqui com o André Cavalcante, ainda no aguardo do nosso amigo Vaninho, que confirmou a participação na live, mas até aqui não apareceu, né? A porta está aberta aí, se chegar atrasado é só chegar e entrar, né? Então vamos esperar nosso amigo Vaninho aparecer aí para também agregar ao nosso debate. Eu dou boa noite inicial, né, a você, meu amigo André Cavalcante. Como é que você vê o panorama do esporte aí? Mais uma vez, né, continuando com essa questão da pandemia, a gente não tem como rolar a bola aqui no Brasil. Vivemos só de expectativa, né, mercado aquecido, jogador vai, jogador vem, né, as equipes se movimentando aí, tentando manter a saúde financeira, né, assim como todas as áreas da sociedade. Como é que você está vendo esse momento atual do esporte, onde as coisas não estão acontecendo no campo de bola, mas nos bastidores? Beleza, Miguel? Boa noite a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo através das rádios, né? Da Rádio Web Gamboa e do blog Guamará em Dia, que está retransmitindo nossa live através do blog, né? Apenas o que vem acontecendo mesmo, Miguel, que já era de se esperar, né? A gente já sabia disso aí, que ia ter essas especulações, e vai rolar, vai abrir, mas é só para, na minha opinião, para que o mercado não perca o seu valor de fato, né? Valorizar os atletas, muitos aí estão sendo demitidos, né? Teve clube aí que 100% do efetivo foi demitido, inclusive os jogadores. Não tem muita novidade, né? Apenas bastidores. Verdade, André. Verdade, amigos. É até meio complicado a gente fazer um programa com pauta esportiva, né? As pessoas cobram muito. É claro que a gente pode ficar na resenha aqui, futebol sempre tem assunto, mas você tem assunto, né? Aqueles assuntos de esquina, né? De falar, meu time é melhor, o meu time é pior, o seu é isso, o seu é aquilo, né? E a gente fica na questão de discutir essas coisas, mas a respeito de futebol mesmo, de expectativa, a gente não tem muita coisa, né? Então, assim, mas vamos aqui com algumas coisas a respeito de notícias. Vou começar com a primeira aqui. Ex-jogadora de vôlei, Ana Paula, é acusada de racismo nas redes sociais. Está tendo retorno aí. Vamos lá. Medalhista olímpica de bronze com a seleção brasileira feminina de vôlei, a ex-jogadora Ana Paula voltou a causar polêmica na rede social. Nesta quinta-feira, ela fez uma postagem no Twitter em inglês dizendo que 12% dos negros são responsáveis por 62% dos furtos e 56% dos assassinatos. Façam suas contas. O texto foi feito por Ana Paula em resposta a uma análise que ela recebeu, né? Isso aí falando lá dos Estados Unidos, né, onde ela reside,
onde a gente teve aquela polêmica lá do policial assassinando um negro injustamente por causa de uma nota falsa de $20. E a respeito disso, né, assim, antes de entrar para André, eu fico assim impressionado como algumas pessoas prestam desserviço, né, à população, porque a gente cobra tanto que pessoas do meio artístico, né, esportivo, se pronunciem para falar alguma coisa, e tem gente que quando abre a boca fala, para não falar português, claro, vou falar aqui, fala merda, porque essa que é a verdade, entendeu? Porque isso aqui é um absurdo, né? Você achar que a pessoa, por ser negra, está sujeita a fazer isso aqui, como se as pessoas brancas também não cometessem isso, né? Então, assim, eu achei meio absurdo essa postagem. Tem a continuação do texto aqui. Antes havia retweetado um vídeo em que uma americana negra contestava os protestos antirracistas que tornaram as ruas principais da cidade e do país nos últimos dias. Aí tem uma outra questão aqui que eu vou colocar depois, eu quero que você faça esse comentário inicial aqui, porque vai ter a continuação do assunto, que é, para mim, mais pesado. Pode ficar à vontade aí, André. Pois é, né, Miguel? Essa questão de racismo é triste, cara. É triste, e ainda mais vindo de um atleta, né, que é um ícone do Brasil, medalhista, deveria ser um exemplo, aí faz um comentário desse infeliz, né? É muito decepcionante isso. Teve também uma situação também no futebol americano, onde ele, por ser negro, ele estava sendo dado voz de prisão aí, ele estava preso e não falava o motivo, né? Está sendo preso por isso. Apenas dizer que ele estava preso. Ele questionava o porquê, e não falava. Só que aí, para surpresa dos agentes, né, lá dos Estados Unidos, ele era agente do FBI. Então, não foi nada bom para os policiais brancos aí, né? Ana Paula, ela, como sempre, está em polêmica. Eu, na minha opinião, Miguel, ela deveria ser um exemplo, né, de pessoa, um exemplo de caráter também. Porque quando você discrimina alguém por questão de cor de pele, isso é algo, é uma demência mental do ser humano, né? Porque todo mundo igual, todo mundo está no mesmo lugar, não tem essa diferença. Todo mundo é espírito. Então as pessoas se limitam a condenar as pessoas pela cor da pele dela, né? É muito, muito triste. Isso aí é triste para a humanidade. A raça que existe não é preta nem branca, é humana, raça humana, né? Na minha opinião, ela foi extremamente infeliz nesse comentário dela. Ela continua aqui, né, mais um parágrafo dizendo que o que está acontecendo nos Estados Unidos não é um protesto, e sim um terrorismo doméstico, referindo-se mais uma vez a essa questão aí dos negros, né? Aí, para ter o contraponto, né, a Ana Moser, que também foi jogadora de vôlei, deu uma rasteirada, né? Aí colocou assim também no Twitter. Aí a criatura fica quieta por um tempão e quando abre a boca é para falar besteira. Entendeu? Então, assim, teve gente também que não concordou com o que ela está falando aqui, né? Aí ela coloca, nos Estados Unidos também, no Brasil, que tem João Pedro, mas tantos outros, e gente que na rua também ainda não tinha orientação para o tipo de narrativa do protesto, né? Então, assim, ela quis colocar que as pessoas, às vezes, dão opinião sobre uma causa, e isso é verdade, né? A gente já falou sobre isso bastante aí em outras lives, sobre falta de orientação, né? Como às vezes você compra o peixe dos outros, né, sem saber da procedência, né? Você vai pelo ouvir dizer, você não se informa, né, do que realmente está acontecendo, mas para lacrar, você quer fazer parte do assunto e às vezes faz de forma equivocada. O que Ana Moser dá a entender aqui a respeito de Ana Paula é isso, né? Ela fez a tal da Ana Paula cair num micão, dizendo que Ana Paula não tinha envergadura moral nem conhecimento para falar sobre a causa, né? Ou seja, passou vergonha, André. Exatamente. Ana Moura também foi bastante feliz, né, no comentário dela. Isso aí é um fato. A cidadã passa milênios, né, sem falar nada. Aí quando fala, é só para falar besteira.
é típico de algumas pessoas também que eu conheço, sabe, Miguel? Tem pessoas que quando abre a boca para falar, meu amigo, só fala coisa que desnecessária, na verdade, né? Exatamente. Vamos aqui com uma notícia agora nossa aqui. Notícia publicada neste dia 5, às 16h30. O Flamengo oficializa a renovação de Jorge Jesus e mira Mundial de Clubes. Ficou atravessado na garganta. Técnico assina até junho de 2021. Diz que não abriu mão de parte financeira para ficar e reafirma o projeto principal. Voltar ao Mundial de Clubes para conquistar o título. Agora é oficial. O Flamengo confirmou nesta sexta-feira a renovação do contrato do técnico JJ até a metade do ano que vem. Após o acordo feito na terça, o Mister assinou um novo vínculo no Ninho do Urubu e foi anunciado pelo clube nas redes sociais. Em entrevista para a Flá TV, o treinador afirmou que não abriu mão de parte financeira para ficar e voltou a falar dos seus objetivos principais, chegar a conquistar a Libertadores mais uma vez e com isso ter a oportunidade de disputar mais uma vez o Campeonato Mundial. As expectativas são sempre as melhores em função daquilo que a grandiosidade desse clube nos permite. E aí, André, JJ, aquela novela mexicana com 385 capítulos, terminou, o cara acabou aí renovando o vínculo com o Flamengo. Como é que você vê isso, não só para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro? Felicidade do Flamengo, né? Porque foi um técnico que encaixou bem na equipe. Os jogadores respeitam bastante ele tem um respeito dos jogadores, isso é importante. E com certeza o Flamengo já saiu na frente, né? Mais uma vez. Já saiu na frente, fazendo essa renovação, na verdade. Porque você ter um elenco e não ter a cabeça pensante é menos que nada, né? Não adianta você ter várias estrelas e não colocar nenhuma para brilhar. E não tem como fazer um trabalho sério. Mas com certeza o Flamengo saiu na frente aí. A Libertadores eu acredito que ele ainda pode disputar, conseguir chegar. Agora, já o Mundial eu acho um pouco difícil. Depende, né? Depende. Os antes, eu até brinquei ano passado, falei assim, rapaz, os caras estão tirando onda com a gente porque a gente perdeu do Liverpool na prorrogação. Parece até que a gente tomou de 7-0 do Liverpool, né? Tamanha a gozação. Mas, assim, eu acho que, falando sério, a última chance, não só do Flamengo, mas de um time brasileiro e sul-americano ganhar o Mundial vai ser essa edição agora. Porque todo mundo sabe que o Mundial agora vai virar uma Copa do Mundo, né? Inclusive o Flamengo já tem, é o único clube brasileiro que tem vaga garantida nessa Copa do Mundo, que vai ter 24 equipes, sendo dessas 24, 12 europeias, né? Então você imagina aí que Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, PSG, né? E todos esses vão participar junto desse Mundial, ou seja, para ganhar uma Copa do Mundo dessa, é a mesma coisa que botar um time brasileiro para jogar Champions League, né? Bota lá e seja o que Deus quiser, né? Então, acho assim que a última chance, né, realmente de um clube brasileiro ganhar o Mundial seria essa agora de 2020, né? Se o calendário permitir que a gente tenha o restante da Libertadores e possa ter aí o Campeonato Mundial. Nosso amigo Vaninho, não sei o que está acontecendo com o Vaninho não entrou na live, mas entrou no chat aí da Gamboa. Vaninho, meu irmão, cadê você na live, meu amigo? Eu não convidei você para assistir, não. Convidei para participar. Acessa aí, fala comigo aí no PV que a gente manda o convite para você entrar na live, meu camarada. Mais uma vez. Então, assim, a questão do JJ no Flamengo é o seguinte. É bom, entendeu? Porque vai amadurecer ainda mais o trabalho. Os jogadores já estão acostumados com a metodologia de trabalho dele. Todos são sabedores que, claro, não é uma ciência exata, mas quando você participa de um clube que a médio e longo prazo ele mantém a filosofia de trabalho, o treinador, vamos citar aí o Grêmio como exemplo, que tem o técnico Renato Gaúcho há muito tempo, há a chance de você conseguir coisas melhores
é grande, entendeu? É melhor do que você ficar naquele projeto de clube que a cada 4 meses troca um técnico, 6 meses troca um técnico, quando você está se acostumando com a metodologia de trabalho, aí chega outro, né? Tudo bem que às vezes se troca, vamos supor até o próprio Flamengo mesmo. O Flamengo trocou de técnico lá antes do JJ, porque o Abel Braga ele foi um equívoco, né? Ele não se encaixava com o modelo de jogo que o Flamengo queria, né? Ali foi um equívoco da diretoria, que você tem que analisar as peças que você tem na mão para você poder montar o elenco e você trazer um treinador que vá dar um andamento àqueles jogadores, né? Não adianta você pegar, com todo respeito, botar o Tite no Flamengo, porque o Tite não vai fazer o Flamengo jogar. Porque o Tite ele tem uma mentalidade de jogo mais defensiva, né? Ele ia botar o Arrascaeta para marcar lateral, entendeu? Então, assim, tem treinador que ele tem que pegar o tipo de elenco. O Tite deu certo lá no Corinthians lá atrás, porque o Corinthians dava a ele esse tipo de jogo, um jogo de suporte mais defensivo, em que ele jogava no contra-ataque, vencia de 1-0, de meio a 0, né, e foi levando o Corinthians até as conquistas lá atrás, mas no Flamengo ele já não se encaixaria. Do mesmo jeito que o JJ também acho que teria dificuldade se pegasse aquele Corinthians com aqueles jogadores, né, com uma mentalidade mais defensiva, com poucas opções do meio para frente, né? Então, assim, eu acho que você tem que casar as duas coisas, um elenco junto com a característica do treinador. Se o elenco é ofensivo, você tem que contratar um jogador, um técnico que ele chegue ali e encaixe aqueles jogadores. E se o elenco, por acaso, é um elenco mais com peças defensivas, aí você tem que pensar no Mano Menezes, num Tite, num Filipão, entendeu? Técnicos que vão trazer para você uma solidez, talvez, no sistema defensivo e ficar aquele jogo ali de 1-0, meio a 0, onde você vai, talvez, ganhar 3 pontos, mas a torcida vai ficar, né, esperando o fim do jogo, porque não tem assim, muita alegria no jogo, né? Tem emoção até o final, você não sabe se vai conseguir ganhar a partida, mas não tem aquele jogo bonito, né, que chamou a atenção no Flamengo, onde a maioria dos times, inclusive adversários, gostavam de jogar contra o Flamengo, porque o Flamengo é um time que joga e deixa jogar, né? Então, era normal o Flamengo, em alguns jogos, aí, ganhar de 3-1, 3-2, né? Mas os outros times conseguiam jogar. O Santos mesmo conseguiu ganhar de 4-0 do Flamengo. Então, assim, é esse tipo de coisa que está faltando mais no futebol brasileiro, né? E eu espero que, não pela nacionalidade do Jorge Jesus, mas que exista realmente um tipo de renovação, né, no trabalho dos técnicos brasileiros, da mentalidade, porque esse futebol que o Flamengo joga hoje, André, você sabe muito bem que é a raiz do futebol brasileiro. E um português teve que redescobrir o Brasil novamente. Já tinha descoberto na história e agora no futebol redescobre o Brasil, né, bota um time do Flamengo para jogar a brasileira, coisa que os técnicos brasileiros não conseguiam mais. É verdade, é verdade. No Brasil tem uma rotatividade muito grande de técnicos, né? Que isso aí atrapalha bastante. Porque você inicia um trabalho a longo prazo. Você já tem que se afastar daquele clube e iniciar aquele trabalho em outro clube. Então, como é que você vai dar continuidade pulando, né? De clube em clube? Não tem como você mostrar o seu trabalho muitas vezes. Wagner Mancini, ele pegou um período de distância também e ele se encaixou muito bem, entendeu? Ele pegou as peças que tinha e colocou para jogar e estava dando resultado. Só que aí existe aquela situação da limitação do elenco, né? Ele trabalhou com o que tinha, o Wagner Mancini. Ele conseguiu até algumas vitórias que merecem até um certo destaque, mas não teve como dar continuidade ao trabalho, né? Mostrar que realmente poderia dar certo. Porque de imediato já foi substituído. Como outros também. A Libertadores, eu acredito que não volta, Miguel, mas eu, sinceramente, particularmente, eu acredito que ela não volta mais, a Libertadores. Eu acredito que vão terminar, né? Será a pandemia e iniciar uma nova Libertadores. Porque, como as coisas estão acontecendo no Brasil, não tem como bola rolar. E sem time brasileiro em Libertadores, você sabe que não tem como, né? Tem que ter. Por mais que agora vai aparecer mais times da Europa, mas
O Brasil, ele é o país de futebol, né, ainda. Gerson, eu tô com um problema mais uma vez aqui no meu chat. Eu não tô conseguindo atualizar a minha página aqui para ver se tem gente no chat ou não. Então, se tiver alguma pergunta aí, se você estiver vendo, você pode encaminhar para a gente aqui. Se você não estiver podendo falar, mas pode encaminhar no meu WhatsApp aqui que eu dou uma lida e passo, porque o meu chat ele não está atualizando, beleza? Eu estou apertando F5 aqui e não está atualizando. Eu não sei nem se tem gente online. Eu só estou conseguindo atualizar o chat quando eu sou o âncora. Agora, quando eu estou como convidado, eu estou tendo essa dificuldade. Deve ser alguma falha do Facebook. Vamos continuar aqui com mais uma notícia. Lembrando mais uma vez, você que está chegando aí agora, estamos ao vivo aqui no Facebook, na live do Miguel Boente, programa Miguel Boente e Amigos. Estamos retransmitindo pela página aí da Web Rádio Gamboa, também no Facebook. Estamos ao vivo também na Web Rádio Gamboa, você nas ondas aí do celular, acompanhando em todo o Brasil a nossa programação pelo celular, em todo o Rio Grande do Norte. Já deixo aí o nosso agradecimento pela sua audiência. Compartilhe aí com seus amigos aí o programa, que está muito bom. E segunda-feira estaremos aqui de novo. Você que está agora aí, clicado no Guamaré em Dia, vendo as melhores notícias da região e escutando a nossa programação, o nosso muito obrigado também. Se puder, compartilha para geral aí, avisa que a gente está no Guamaré em Dias também, beleza? E vamos em frente aqui. Perto de volta ao CSKA, Wagner Love reincide contrato com o Corinthians. O Wagner Love fica nesse casamento aí, CSKA-Corinthians, né? Às vezes é um triângulo amoroso, né? Porque envolve o Flamengo também, mas dessa vez parece que ele vai voltar para a Rússia. Vamos ver aqui, ó. Atacante Wagner Love não é mais jogador do Corinthians. Com negociação avançada para voltar ao CSKA da Rússia, ele reincidiu o contrato de forma amigável com o Timão. O adeus de Love foi anunciado nesta sexta-feira, em nota oficial divulgada pelo Corinthians. O comunicado traz uma declaração do atacante na qual ele agradece aos dirigentes do clube e diz ter recebido uma oportunidade muito boa para seguir novos ares. Novos velhos ares, né? Vai retornar à antiga casa dele. Mas isso aí tem algumas vertentes, né? Primeiro, pela incerteza da volta do nosso futebol. Isso é uma coisa que a gente já está passando bastante. O assédio de clubes europeus, onde as ligas começam a ensaiar uma volta, fica muito latente, né? E os clubes brasileiros têm prejuízo técnico e financeiro, porque como os jogadores estão parados, os clubes lá fora estão conseguindo fazer negociação de contrato por valores menores. Eles estão pagando bem o jogador lá fora o salário, mas em compensação o clube que deveria receber bem pelo passe não está recebendo. Tem clube que está conseguindo emprestar, o que é uma boa, mas tem clube que só está conseguindo negociar à base de venda, né? E como a gente sabe que o jogador, quando ele quer, ele sai do clube, né? Para citar um caso muito específico, aquele caso lá do Coedjar no Flamengo, né? Quando o cara diz que quer sair, ele sai e acabou. Então, assim, a maioria dos jogadores brasileiros aí que forem assediados, daqui a pouco a gente vai falar de outro aí do teu time, André. Então, a maioria dos jogadores que forem assediados aí vão acabar aceitando, né? Por aquela questão que a gente já falou em outras lives. Você não pode ficar sem jogar, sem receber. Aqui não tem expectativa de volta. Eles falam assim, vai voltar em setembro, vai voltar não sei o quê, mas aí você é igual o decreto do isolamento social, né? Botam por 15 dias, quando chega lá, decreta por mais 15. Né? O futebol tá do mesmo jeito, só que com um prazo um pouco maior. Você bota um mês para começar, 2 meses, aí quando estoura esses 60 dias, você bota mais 2 meses na frente. Tanto é como você disse aí, a Libertadores botou uma previsão de volta para setembro, mas não se sabe, né? Não se sabe, até porque hoje em dia, também já falei isso em outra live, a questão inverteu, né? No início da pandemia, os brasileiros ficavam assim meio que dando de ombro, tipo falando assim, eu vou jogar na Colômbia, a Colômbia está com pandemia, eu vou jogar na Argentina, a Argentina está com pandemia. Hoje é o contrário. Os países lá, digamos assim, menos desenvolvidos que o Brasil, já se recuperaram, ou estão próximos disso, e o Brasil está no epicentro. Então, hoje é o Boca que não quer jogar no Brasil,
é o Atlético Nacional da Colômbia, que não quer jogar no Brasil, entendeu? E tá assim, como é que fica essa situação aí? Primeiro, a questão do Wagner Love, envolvendo aí questão de possível saída de jogadores por conta do nosso calendário congelado. E, como você falou aí, pode falar mais um pouco se quiser, dessa possível volta da Libertadores, que você acha, você já falou mais ou menos que você acha que não vai acontecer, mas você acha que esse calendário da Conmebol se cumpre? O Wagner Love, eu acredito que o Corinthians não perdeu muito não, sabe? Eu particularmente não vejo esse jogador no Wagner Love, não. Não teve muito brilho também no Corinthians. Se você for pegar algo expressivo no Corinthians, o Wagner Love, eu acredito que não vai ter. O Corinthians aí, na verdade, ele pode substituir por pessoa, um atleta melhor, né? Com mais peso. Somando a experiência dele, o Wagner Love, eu acredito que não vai ter mais nada de diferente, além disso, não, do Wagner Love, na minha opinião, no Corinthians. Com certeza ele pesou isso aí, né, Miguel, sobre a não volta do futebol no Brasil tão cedo. Então, como ele viu que lá a possibilidade da bola rolar é mais provável, com certeza ele vai optar pela Rússia, né? Mas o Corinthians diretamente isso aí, eu acredito que não vai ter nenhum tipo de prejuízo no elenco. Então, com certeza, na minha opinião, eu tenho certeza que não volta a Libertadores. Porque tá muito complicado, Miguel, muito complicado. Como você estava falando aí, hoje sai um decreto, né? Aí daqui a pouco tudo bem, a curva vai se achatar, aí daqui a pouco a curva aumenta mais, aí prolonga mais 15 dias, mais 30 dias, e eu acredito que vai ser assim que vai ser finalizado o ano. Nesse prolongamento só de decreto. Entra decreto, vence decreto, e vai só renovando decreto. Porque, além de tudo aí, querendo ou não, a política já está entranhada em tudo isso aí, né? Tanto dentro do futebol como na política atual mesmo. É algo bem, bem complicado. Eu tenho certeza que não volta. A Libertadores agora tão cedo. Próximo ano eu acredito que provavelmente, né, haverá normalidade nas atividades. Mas esse ano eu acredito que vai ficar só aquele aquecimento dos bastidores, né? Para o mercado não parar, o mercado da bola, valorizando os atletas, né? E agora voltar com certeza não volta. Não volta. Wagner Love, ele foi muito feliz, né? Nesse momento agora, para ir para a Rússia. Com certeza já pensando nessa possibilidade de não jogar mais aqui no Brasil esse ano. Beleza, André. Gerson Almeida, me escuta, Gerson? Beleza. Entre em contato aí com o Vaninho, que ele tá com dificuldade aí para acessar. Ele quer subir aí, quer subir para lá já, mas não tá conseguindo. Dá uma orientação a ele aí. Belezinha, vou fazer isso agora aqui. Vou procurar aqui nosso companheiro aqui para fazer parte aqui da programação. Também quero deixar bem claro que você está no programa do nosso amigo Miguel Morente, transmissão pela Web Rádio Gamboa. Logicamente você está ouvindo aí também através da plataforma do blog Guamaré em Dia, né? Também ouvindo pela programação aí do nosso site de notícias de Olho na Cidade.vip, onde você pode acessar e pode fazer parte também da programação. Estamos também trabalhando aqui no patrocínio do nosso amigo Janta de Variedades, Carioca Celular, Damiana Lanches e Marmitaria, Clique Certo. E daqui a pouco, quando lembrar dos outros, eu falo para você, tá bom? Bom, Miguel, passa a bola para você enquanto eu vou procurar nosso amigo. É com você. Vamos lá, André. Vamos lá, vamos continuar aqui. Sampdoria oferece 26 milhões de reais ao Santos pela contratação do Veríssimo. É um dinheiro bom, né?
Em crise financeira, Peixe pode vender o zagueiro de 24 anos, que é considerado seu principal ativo dentro do clube. Camisa 28 pode deixar o Santos já no meio deste ano, ou seja, uma coisa aí a curtíssimo prazo. O Santos recebeu uma proposta de 4,5 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais, da Sampdoria da Itália, que está interessada na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, de 24 anos. A informação foi divulgada primeiramente pelo blog do PVC e confirmada pelo jornal O Lance. O clube italiano deseja conseguir contar com o jogador ainda no meio deste ano para poder estar com um reforço na próxima temporada europeia, que terá início nos próximos meses. A Itália também já está perto aí de uma possível volta, já passou o epicentro da pandemia lá, com os problemas financeiros agravados, principalmente pela pandemia do coronavírus. A tendência é do Santos aceitar a negociação, visto que precisa de dinheiro em caixa. Vale lembrar que o Peixe reduziu em 70% o valor dos salários dos seus jogadores durante a paralisação para não prejudicar ainda mais as contas. Veríssimo já havia sido sondado pelo Atlético Mineiro em abril, mas o Santos o segurou. Com uma oferta europeia, o atleta deve conseguir sua primeira oportunidade no velho continente. A questão aqui é o seguinte, né? É claro que o Santos não ia liberar para o Atlético, né? Primeiro porque o Atlético é um rival nacional, você não vai liberar para um rival, e liberaria sim, né? Se fosse uma proposta nessa casa aqui de números que a Sampdoria está apresentando. Mas aí como a gente vê, de como o futebol brasileiro continua deficitário, né? Nossa moeda principalmente, em meio a essa pandemia, em respeito ao europeu, porque a Sampdoria na Itália, apesar de ter uma certa tradição, eu poderia equiparar a equipe do Sampdoria ao próprio Atlético Mineiro, talvez, né, em termos de tradição na Itália. Né, é um time que chega de vez em quando, né, você sabe que a Sampdoria existe, já teve história no futebol italiano, mas há muito tempo que não incomoda ninguém. Mas, em compensação, tem a maior facilidade de vir aqui no Brasil e contratar um dos melhores jogadores aí do elenco santista. E aí, André, vale a pena vender o zagueiro santista por esse dinheiro? Né? Você acha que não tem como segurar, né, pela questão financeira? Daria para tentar segurar, para tentar um pouco mais de dinheiro? Como é que você vê essa questão aí? Na minha opinião, depois dos zagueiros que vocês perderam para o Flamengo, esse aqui é o melhor zagueiro do Santos. Pois como a gente já havia falado em outras lives, né, Miguel, sobre a estrutura dos clubes, essa é a questão, essa é a grande questão, porque os clubes eles não se preparam para o futuro, né? Eles vão fazendo jogadores, fazendo estrelas, vai fazendo aquela velha fábrica de jogadores, mas eles não conseguem estruturar os clubes. A partir daí, ele não tem recursos próprios para manter esse pessoal, né? Para manter a folha de pagamento, por exemplo. Então, mediante essa pandemia, com certeza, o Santos não vai conseguir segurar o Lucas. É uma pena, né? Uma jovem promessa, que já está dando certo. Eu tenho certeza que ele vai brilhar muito ainda, porque ele tem bastante qualidade, ele tem técnica, não é aquele zagueiro louco, né? Ele tem não é à toa que a Sampdoria está à procura dele e outros clubes também, né? Mas essa é a grande questão. Não há estruturação dos clubes para segurar o atleta. O atleta está jogando aqui, está muito bem, mas o clube, mesmo querendo, ele não consegue segurar o atleta, né? Não consegue valorizar a nossa raiz aqui no Brasil. Como muitos já foram embora daqui do Brasil, sem brilho algum. Foram para a Europa, mas não brilharam. O Gabigol é um exemplo disso aí, né? Ele foi, mas para a Inter, mas levou o banco lá. Porque lá não dependia apenas do futebol, né? A velha questão também, que é onde entra a política no meio. Ele veio para o Flamengo, pronto, jogava no Santos, goleador, mas na Inter não teve algum espaço que deveria ter, né? Então, se ele continuasse lá, hoje, não saberia hoje quem é Gabigol.
Ele acertou em ter voltado. Então errou em ter voltado pro Flamengo, né? Que ele deveria ter voltado pro Santos, mas... Não, ele ainda chegou a voltar do Santos, né? Ele voltou pro Santos. Tanto é que ele, se eu não me engano, ele brigou pela artilharia, foi artilheiro do campeonato pelo Santos. Teve até um jogo que ele chamou muita atenção dos flamenguistas, que foi aquele jogo que ele acabou com o Vasco no Maracanã, que ele fez 3 gols no Vasco, no Santos de Vasco lá no Maracanã. Né? E foi daí que o pessoal do Flamengo começou a ficar de olho no cara, né? Ah, rapaz, esse cara aí tem potencial, né? Então foram atrás. A questão dele ainda, pegando esse gancho aí, ele não deu certo na Itália, porque assim, você está no lugar errado na hora errada. Porque isso acontece em vários cantos. Né? Quantos atletas de bom nível, eles às vezes passam num lugar, né, que de repente tem um técnico que não vai com a cara dele, né? Algumas coisas acontecem. Eu vou te dar um exemplo, bem lá atrás, quando o Petkovic chegou no Flamengo, no ano 2000, quem era o técnico do Flamengo era o Carlinhos. E o Carlinhos, ele não deu espaço para o Petkovic no Flamengo. O Pet, ele só foi ter espaço no Flamengo, só foi começar a ter a oportunidade de ser o jogador que ele foi para o Flamengo nas 2 passagens dele, quando o Zagallo chegou no Flamengo. Né? Se o técnico Carlinhos tivesse permanecido, talvez o Pet tivesse saído do Flamengo sem ter a oportunidade de mostrar o futebol dele, entendeu? E com isso, não teria brilhado com a camisa do Flamengo e ser um ídolo moderno da situação aí do Flamengo. Entendeu? Então, a situação é essa. Lembrando que o nosso programa está sendo transmitido pelo Guamaré em Dia, com o oferecimento de JM Variedade, Clique Certo, Damiana Lanches e Marmitaria, GS Sec, Guamaré Serviços e Construções, Blog Guamaré em Dia, Carioca Celular. Carioca Celular também agregando aí. Valeu, Carioca, obrigado aí por acreditar no projeto. Então, voltando aqui, pessoal, é isso. Às vezes você você tem potencial, mas você para no lugar errado na hora errada, né? Com um técnico que simplesmente não te dá oportunidade, seja por falta de empatia, né? Ou ele não enxerga o seu potencial naquele momento. Quantas vezes também a gente viu um jogador sair de um lugar e ir para o outro e brilhar, né? E você vai, o que tem de errado ali? O cara desabrochou do nada? Não, o cara já tinha um futebol, já tinha uma situação, mas por conta de alguma coisa, acabou só desabrochando em outro clube. Locutor Alan Santos, acompanhando aí o programa. Beleza, Alan? Seja bem-vindo aí. Grande Alan Santos, nosso amigo aí de longa data. Então a situação é essa, entendeu? Aí em cima ainda disso, André, da questão do dinheiro, eu acho que os clubes brasileiros em geral, né, não todos, que eu vou te dar uma notícia agora aqui, mas eles vendem mal. Se você pegar os times argentinos, os argentinos vendem muito melhor do que o brasileiro. Eu tenho uma cisma até hoje do Kaká ter saído do São Paulo por 8 milhões de reais. Kaká saiu do São Paulo na época por uma pichincha, entendeu? Dinheiro de compra de caixa de banana. Entendeu? Isso, um cara que brilhou no Milan, que assim que chegou no Milan, tomou conta da camisa, fez o que fez lá no Milan. Entendeu? Então você já aprova que nem sempre a gente vende bem. Aí você tem aqui a contrapartida. Com o Bambu no Nice, Atlético, no caso paranaense, ultrapassa 300 milhões com vendas em 6 jogadores. 6 jogadores rendeu ao Atlético aí 304 milhões, entendeu? Então, assim, o Atlético Paranaense, perdão, é um time que sabe vender, é um time que não cai na primeira oferta, né? E acaba sabendo vender bem a questão dos seus atletas. Vamos ver aqui, ó. Com a confirmação da venda de Robson Bambu para o Nice, o Atlético Paranaense ultrapassa os 300 milhões em vendas com 6 destaques na geração 2018 e 2019. As negociações de Pablo, Renan Lodi, Bruno Guimarães, Léo Pereira, Rony e agora Robson Bambu já ultrapassam aqui 304 milhões e meio de reais. O Atlético, claro, não fica com todo esse dinheiro, no caso, né? O clube precisa pagar taxas e comissões cujos valores são mantidos em segredo, mas e a maioria das vendas é parcelada, mas não quer dizer que o dinheiro não vai entrar. De qualquer forma,
a arrecadação do Furacão com essas negociações tem sido milionária. E você mesmo, você mesmo tendo essa negociação a prazo, é um dinheiro que você conta com ele lá na frente, né? Que vai suprir sua necessidade de alguma forma. Você sabe que o dinheiro vai entrar, né? Então, a venda de Bruno Guimarães para o Lyon, inclusive bateu o recorde histórico do clube, que entrou para o top 15 de vendas de clubes brasileiros aí. A transferência rendeu cerca de 20 milhões de euros, 92 milhões de reais ao Furacão, que ficou com 20% da fatura da negociação do volante. Entendeu? Então, assim, tem clube brasileiro que sabe vender, mas, assim, se você reparar, André, Gerson, Vaninho, o pessoal do chat aí, o que acontece? Os clubes que mais estão vendendo bem no momento são os clubes que não precisam, entre aspas, de dinheiro, né? São os clubes que têm um certo respiro financeiro, que podem esperar, né, por ofertas melhores, podem esperar, não precisam se livrar do jogador para pagar a conta, não estão com o chamado Pires na mão, né, esperando qualquer oferta para poder, digamos assim, preencher uma lacuna financeira. Então, esses clubes aí, como Atlético Paranaense, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, eles ainda conseguem vender bem por isso, né? Eu vi uma matéria há uns 2 meses atrás que o presidente do Flamengo se recusou a vender o Bruno Henrique por 150 milhões de dólares para a China, entendeu? Se fosse um outro time aí, né, não vou citar nomes para não ser antiético, mas se fossem os outros times aí que estão com o Pires na mão, tu acha que já não tinha vendido? Tinha vendido o elenco todo já. E aí, André? Com certeza, Miguel, com certeza. Bater na mesma tecla, né? A estruturação dos clubes que não existe. Fica muito desproporcional, na verdade, o futebol. Porque quando um time tá no topo, lá de trás, amigo, já não tem mais nenhum tipo de expressão. Não menosprezando, né? Mas é a triste realidade. Porque se tivesse Pode falar, André. André? Caiu? André olhou pro paraquedas, o paraquedas olhou para ele e falou assim, tô contigo e não abre mesmo. Caiu legal. Caiu legal, André, aí. Mas é isso, voltando nesse gancho, a questão das contratações aí feitas no futebol brasileiro são justamente essas, entendeu? Isso aí, na verdade, é em todo setor da sociedade, né? Se você tem um carro, né, um carro de segunda mão, aí você quer comprar um carro novo, se você não tem dinheiro, você vende às vezes o carro por um dinheiro assim que não valoriza tanto o carro porque você não tem. Agora, quando você tem o dinheiro, aí você fala, não vou querer vender agora por esse preço não, vai aparecer alguém que vai me dar 2 mil, 3 mil, 5 mil a mais. Então, assim, o dinheiro gera dinheiro, né? Quando você não tá no sufoco atrás de fazer uma verba, você acaba segurando um pouco o seu bem, o seu patrimônio, e consegue valorizar vendendo ele melhor lá na frente. Então, assim, a questão dos clubes que têm dinheiro, falando exclusivamente do futebol, os clubes que têm dinheiro, eles têm essa facilidade, realmente, de poder vender, né, os seus atletas, esperar um pouco mais e ter uma segunda proposta, uma terceira proposta, até um leilão, né, se for o caso, por aquele jogador, do que o clube que está, né, pedindo, pelo amor de Deus, que tem uma proposta qualquer porque está precisando fazer dinheiro. Então, a grande diferença entre um e outro é essa. Deixa eu dar boa noite aqui no chat. Diego Miranda acompanhando, nosso amigo Vaninho, que não entrou na live, mas está aqui no chat. Kleber Sabino está aqui no chat também. Nosso amigo Jackson Ferreira dando boa noite aqui. André entende de todo o assunto. Rapaz, André é um cara aí que realmente está agregando bastante aí a nossa página esportiva. Eu pretendia contar com o André mais na parte política, né? Mas o André chegou junto aí na parte do esporte e está ajudando. É outro nível. É isso aí, Jacques. Está agregando bastante valor aí na nossa discussão esportiva.
Então é isso. Deixa eu ver aqui outra notícia. Estou com as páginas de esporte abertas aqui para poder fazer alguma coisa com vocês. Ó, Michael Jordan do Ará. Miguel. Diz, meu amigo. Agora quem tem mais assunto nessa programação esportiva, quem tem mais assunto aqui sou eu, né, Miguel? Não, você comenta por pensamento assim que é uma maravilha. Eu sou o cara que fica aqui parecendo uma lagartixa, só balançando a cabeça, né, rapaz? Pois é. Michael Jordan doará 497 milhões a organizações engajadas na causa antirracista. Detentor de uma fortuna estimada em cerca de 10 bilhões de dólares, aliás, de reais, né, para fazer justiça, 10 bilhões de reais. O ex-atleta e lenda do Chicago Bulls, né, do basquete, vai garantir aí 497 milhões de reais a organizações engajadas em causas antirracistas. Tudo isso aí sendo motivado, né? Claro que as pessoas têm feito, ao longo do tempo, ações, né, de ajudas humanitárias e outras coisas, mas às vezes a gente, infelizmente, precisa passar por certas tragédias, né, para ter algum tipo de movimentação, né? Aquele assassinato lá do negro americano lá pelo policial, ele causou revolta, né, e ele causou também comoção e está causando ajuda humanitária de várias frentes, né? Gente que está defendendo causas, né, defendendo ONGs, e no meio disso também temos que tomar cuidado, não só na questão da causa de defensoria dos negros, mas também de ONGs que defendem animais, enfim, ONGs no geral. Um conselho que eu dou, fugindo aqui, fazendo um parênteses aqui fora do esporte, é que você que vai doar alguma coisa para alguma ONG, né, você procure saber a procedência da ONG, né, procure saber se ela já tem uma história, se ela tem uma sede, quem é que ela ajuda de verdade, né, não pegue seu dinheiro e deposite só porque alguém criou uma ONG, né, porque infelizmente tem gente que cria ONG para abastecer o próprio bolso, né. Você vai ver, o cara não tem nenhuma causa humanitária, não tem nada, né, são ONGs aí de procedência duvidosa. Então, assim, existem ONGs novas, boas, mas vá atrás da procedência, né? Pergunte aos donos onde tem sede, qual o endereço, páginas sociais, né? Porque tem que ter lastro, né? Não é que você só tem que doar para ONGs reconhecidas, né? Mas você tem que saber para onde você está doando seu dinheiro, seja para a ONG que cuida de causa de animais, digamos assim, abandonados, ou ONGs esportivas, ou ONGs que cuidam de pessoas que precisam receber alimento e outras coisas. Saiba para onde você está colocando o seu dinheiro. Vanil mais uma vez entrou no chat aí, só não entra na live, mas tá beleza. Boa noite, Orlando. Tá dando boa noite aqui pra gente, Orlando, seu Gerson. Tá dando boa noite para mim, para você e para o André, nosso amigo Orlando Lima. Boa noite, boa noite aí, Orlando. Então é isso. Tela. Tá na tela, exatamente. E aí, André, sobre isso aqui, quer falar alguma coisa? Nosso amigo aí, o grande jogador Michael Jordan, doando quase 500 milhões de reais aí para organizações engajadas na causa antirracista. Enquanto umas imbecis ficam na rede social, né, usando do seu status de celebridade para falar besteira, outros ajudam de forma real. O medo que faz aí, Miguel, ele não tem os 500 milhões. Tem, pô. Não, é brincadeira, pô. Pô, tá doido? O Michael Jordan vai me processar por calúnia e difamação. É isso aí que eu tô dizendo. O medo ele não ter esse dinheiro, né? Poxa, você vai ser processado por Michael Jordan por calúnia e difamação. Mas é isso, ele tem uma atitude nobre, né? Diferente. Ele apenas não falou, como muitos aí. Fala, e ao invés de ajudar, só atrapalha. Como no caso da nossa amiga Ana Paula.
mais uma vez aí o Brasil passando vergonha em público, né? Como sempre. Mas você não vê, Miguel, um atleta do Brasil brasileiro nesse sentido aí, fazer algo nesse sentido, né? De chegar e não falar, mas com atitudes, mostrar o que ele realmente quer para. Pode falar, André. Miguel, Opa, tá conseguindo me ouvir aí, cara? tô sim, pode falar. Deixa eu ver aqui se eu resumo aqui rapidamente esse problema aqui, com a questão da nossa, da minha voz. Porque como você tá ligado que a gente tá vendo aí que quando eu falo lá, tá dando um certo delay aí agora, no momento. Deixa eu só ver se eu consigo consertar aqui, cara, rapidamente. Pode ficar à vontade. Porque na verdade. Eu tô só respondendo uma pergunta aqui. Peraí, só um instantinho. Pode falar aí. Sim. Alô, belezinha. Tá dando um delay aí, tá, Miguel? Não, tá belezinha, tá tranquilo. Pronto, deixa eu só ver aqui rapidamente agora outro setor aqui, para mim poder falar com você tranquilamente aqui na programação e não ter nenhum tipo de interferência na nossa comunicação. Eu acho que agora vai ficar melhor. Pode falar. Tô lhe escutando perfeitamente. Deixa eu só ver aqui se você está na web rádio. Pode falar aí, Miguel, para me fazer um teste aqui rapidinho, na sua voz. Estamos ao vivo na Web Rádio Gamboa, estamos no Guamaré estamos na página oficial do Gamboa aqui no Facebook, estamos no canal do Miguel Boente no YouTube, estamos aí no projeto Todos por Um. Estamos em todo canto, meu irmão. A gente domina geral. Pronto, maravilha. Agora ficou bom, viu, Miguel? Baixei aqui o retorno aqui, agora tá dando certo agora, viu? Belezinha. Sem problema nenhum. Pronto, show de bola. Então, vamos continuar aqui a programação. Pode ficar à vontade agora, Miguel. E já aproveita aí para fazer seu merchan aí, enquanto eu só abro uma página aqui. Belezinha. Então vamos lá, pessoal. Lembrando a você mais uma vez, você está aqui fazendo parte desta programação maravilhosa. Esse é o programa Miguel Boente e amigos, que vai com você até as 21 horas. Hoje o Papo Esportivo. Ontem tivemos mais uma live. Ontem foi uma live extra na programação aqui da Web Rádio Gamboa. E eu quero agradecer a você, né, que está sempre conectado com a gente. Muito obrigado pelo carinho. Você que está acompanhando aqui no nosso site de notícias de hoje na cidade e também agora através do Guamaré em Dia, né? Nosso amigo Josivan que apoiou essa parceria aí, está com a gente. Muito obrigado mesmo, nosso amigo Josivan, por essa parceria. Agora vai dar certo, né? Quem quiser ouvir a nossa programação pode ir lá no blog do nosso amigo Josivan Dantas, clicar o nosso play e ficar ouvindo a nossa programação em tempo real, tá bom? Nosso programa Miguel Boente e Amigos vai com você até as 21 horas com hoje o Papo Esportivo. Quero também mandar esse abraço aqui para o nosso amigo Orlando, tá ouvindo a gente aí, valeu, obrigado Orlando pelo carinho, nosso amigo Jackson também acompanhando aí a programação de hoje, né? Esse Papo Esportivo, nosso amigo André ainda não retornou, a gente está aqui aguardando a retornada aí do nosso amigo André, que deu uma quedazinha aqui. Nosso amigo Miguel Boente está aí procurando agora uma notícia que o pessoal pode participar com a gente da programação, tá? Você tem aí o espaço de poder participar com a gente, você que está acompanhando através do Facebook, acompanhando também através da sala de vídeo, né? Aí que acabei de montar aí para você no Facebook, tem um pessoal inclusive que está participando aqui. Deixa eu só dar uma conferida aqui na sala de vídeo, ver quem é que está tanto aqui marcando presença. Nosso amigo Alan Santos já esteve por aqui, já deixou seu recadinho e foi ali tomar uma água, né, Alan Santos? Valeu, garoto. Obrigado pelo carinho. Tudo pronto aí, Miguel? Tudo beleza. Pronto. Vamos lá, tem uma notícia aqui que interessa a muita gente. E é o seguinte, comitê recebido nessa terça-feira com protocolo rigoroso da Federação Paulista de Futebol por volta dos treinos. Tá aí falando lá do futebol paulista, né? Mas que serve aí para
como exemplo, né, para o resto do Brasil. Vamos lá. Epicentro do coronavírus no Brasil, São Paulo segue tratando com muita cautela e é possível retorno de futebol com prazo curto. Eu não entendo isso aqui, né? Porque isso aqui já é uma coisa que não tem muito a ver, né? Porque se você está com o epicentro da pandemia, como é que você vai tratar o retorno? Mas é isso que está escrito aqui. Né? Então a gente lê o que está escrito. Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira, dia 5, no Palácio dos Bandeirantes, o governador João Dória confirmou que há conversas para os clubes que possam retornar às atividades gradualmente. Segundo a apuração do Fox Sports, uma reunião agendada para a próxima terça, dia 9, poderá avançar nesse cenário. Segundo informações apuradas pela Fox, a Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo entregou na próxima semana, né? O cara aqui escorregou no português. Vai entregar, né? Seria? E é porque é profissional, viu? Trabalha num site profissional e dá esses escorregões. Depois a galera fala da gente, que é amador. Ainda bem que você enfatizou essa parte aí, porque realmente o pessoal tá errando muito aí, não sei o que. Rapaz, até os profissionais erram, né, meu irmão? Não, erra, e se a gente não se ligar, a gente erra junto. A gente vai no bonde. Mas então lá, vai entregar na próxima semana o Comitê de Combate à Covid-19, os protocolos exibidos pelas federações diferentes de esportes, entre elas a Federação de Futebol de São Paulo. Após a reunião, por videoconferência com representantes dos clubes nesta sexta, a federação confirmou o envio ao governo da proposta de reforma gradativa das atividades. A medida ocorre após a decisão do Estado de flexibilização de alguns setores da economia de São Paulo, inclusive a liberação de compras que contamina com cuidados, com cuidados menos rigorosos. Eu estou achando umas mexas texto aqui. Eu estou lendo do jeito que está aqui, mas eu estou lendo e relendo, ainda está dando errado. Pelo protocolo do futebol paulista. Segundo a nota publicada pela entidade. Eu estou tentando ler aqui todo, Gerson, para tentar entender como é que eles estão tentando conciliar a questão da pandemia com a volta do futebol. Porque, assim, realmente São Paulo está um caso sério, né? A questão do epicentro lá, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. E mesmo assim os caras estão dando murro em ponta de faca aqui para voltar à questão do futebol, né? A pressão deve estar sendo muito forte nos bastidores para os caras quererem passar, inclusive pela questão de saúde, para voltar essa situação aí. O novo protocolo permitirá a verificação de todos os profissionais com recuperação gradual de treinamentos, iniciando com atividades em ambientes abertos citadas pela Federação Paulista. Agora, todos mesmo? Né? Cabe uma pergunta aí para você que está acompanhando. Será que todos é todos? Porque São Paulo tem eu acho que por baixo, né, você juntando tem A1, A2, A3, eu acho que vai até A5. Vamos botar essas 5 aí. No mínimo 100 clubes aí de futebol profissional, beirando o amadorismo, onde desses a gente vai pegar aí. Eu vou pegar 10, né, que não chega a 10, mas eu vou pegar 10 e vou botar como sendo clubes ali estruturados, que não chega a isso. Ou seja, 10% dos clubes de São Paulo são estruturados. Como é que a Federação de São Paulo, que não faz nada por ninguém, está garantindo aqui que todos os clubes, né, e seus afiliados, no caso aí atletas, funcionários e tal, vão ser testados, né, e vão ter cobertura, né, vão ter segurança para trabalhar? Como é que eles garantem isso? Baseado em que eles garantem isso? Eu queria saber desse pessoal, né? Se eu estivesse lá, eu faria essa pergunta. Aí eles terminam a nota aqui. Todas as práticas esportivas estão sendo objeto de análise pelo Comitê da Saúde, formado, e também recebe sugestão de protocolos da Federação e da CBF. Duas entidades extremamente mercenárias, né? Diga-se de passagem. Só quer saber de dinheiro. Como as federações de outras práticas esportivas, todas as medidas do governo do estado de São Paulo são feitas de maneira precisa, comparadas à saúde, mas com muito diálogo também com os setores envolvidos. Ainda não há uma posição definida sobre o prazo para o retorno do futebol e outros esportes, disse o governador Dória nessa sexta-feira. Ou seja, eu li isso aqui tudo e não entendi praticamente nada. Porque, assim,
eles querem apressar a volta do futebol, querem fazer com que o protocolo do futebol exista, né? E, assim, que tipo de segurança você dá? Foi o que eu já falei aqui, já fiz até em outras lives, eu fiz analogia com a questão do árbitro de vídeo, né? Você dá a questão do árbitro de vídeo numa Série A de campeonato brasileiro, né, numa Premier League, numa primeira divisão de campeonato alemão, mas quando você vai para a segunda divisão, já dizem que não tem condições porque o custo é muito alto, né? Aí você pega essa questão do Covid-19 para a volta do esporte, você faz analogia com os clubes. É o que eu acabei de falar e eu disse na outra live. Como é que você vai conseguir testar o Flamengo, você vai conseguir testar o Corinthians, o Santos, o Grêmio, o Palmeiras, você vai conseguir trazer tranquilidade, e nem tanto assim, né, que se fosse isso, não tinha jogadores aí contaminados. O Vasco mesmo parece que tinha quase 20. Então, assim, como é que você vai trazer segurança para os clubes menores? Eu vou tirar aqui os grandes de parte, porque eles já garantem que os grandes vão segurar a onda. Então vamos falar dos pequenos, não vamos falar de Flamengo, de Palmeiras, de Grêmio, vamos falar aí de Bangu, vamos falar de Potiguar de Mossoró, vamos falar de Vitória da Conquista, né? Vamos falar aí do Cuiabá, né? Vamos falar do Operário, do São Raimundo de Manaus, e tantos outros clubes. Vamos falar do RT, lá de Minas Gerais, né? do Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Vamos falar dos clubes raízes, porque, assim, para voltar ao futebol, eu tenho que dar condições iguais a 100% dos clubes, porque senão o meu planejamento ele cai por terra, porque se eu testo o Flamengo e não testo o Bangu, quando jogar Flamengo e Bangu vai dar problema, certo? Concorda? Concordo. Então pronto. Aí, Gerson concordou. Pronto. Tá entrando no debate, nosso amigo Gerson. Viu? Eu estou conseguindo trazer Gerson para o debate. Gerson vai acordar para a vida no programa esportivo. Eu acordei agora há pouco, Miguel, quando você falou do Vasco. Aí sempre que falo do Vasco, a minha antena assim, opa, falo do Vasco aí de novo. Mais uma vez, o Vasco é motivo de fala em algum canto. Você fica perdido do mesmo jeito que eu ficaria se a gente fosse falar de teatro. Aí você ia começar a falar de teatro e ia ficar lá 1 hora falando de teatro. É igual a bola de tênis, assim, só e passando. Eu não estou entendendo nada. Entendeu? Então, cada um no seu quadrado. Pessoal, então é o seguinte, deixa eu só lembrar você mais uma vez que, devido a gente sabe muito bem como é que está a situação na nossa cidade, no nosso município, não só nosso município, também estado, país, o mundo, né? Com a questão dessa pandemia aí. E hoje a gente está aderindo à nossa programação, no caso a Web Rádio Gamboa também está aderindo aos programas online, tá bom? Então, cada locutor que está hoje passando aqui pela Web Rádio Gamboa, cada um está em seu local de dormir, ou seja, em casa, né, fazendo a nossa programação. A gente tem alguns erros durante essas transmissões, né, porque é normal, a gente é algo que a gente está se aprimorizando ainda. Então, a gente pede aqui, lógico, antecipadamente, qualquer barulho, qualquer ruído, qualquer erro que possa sair aqui, a programação é feita ao vivo, né? Quando a gente está aqui no estúdio, é outro esquema diferente, já vem com tudo pronto, já vem com tudo elaborado, né, Miguel? A gente já passa por uma situação mais tranquila, a gente senta aqui, fica de frente para os microfones, não tem preocupação se vai dar erro nos microfones, nos cabos dos microfones, então a gente já chega no programa e fica um pouco mais relax. Mas aqui, pelo caso, a gente está aqui analisando a situação de ser online, né? Cada um em sua casa, e acontece às vezes de uma internet nossa, a minha, às vezes também dá esses bugs aí, como também do nosso amigo Miguel, né? Às vezes cai a conexão e a gente espera para repor essa conexão. Então, a gente está passando por essa fase de teste com relação, não só eu, até as empresas grandes mesmo, né, Miguel? Que a gente assiste aí. Inclusive, eu estava assistindo recentemente na própria Rede Globo aí, uma entrevista com um dos convidados, que caiu na hora da live deles lá, e ele ficou esperando, tiveram que ir para o intervalo comercial. Então, se a empresa grande tem esses problemas aqui, né, é só... A gente também é só peixinho aqui no caso, né, Miguel? Peixinho nosso cair também aqui.
E a gente aqui, até que, graças a Deus, a gente faz um programa onde, por exemplo, a gente não tem problema de delay, né? Que vários programas aí de lives, você vai acompanhar a live, o cara fala, você tem que esperar 10 segundos para ele terminar de falar, para você começar a falar, né? Porque tem o delay, e a gente aqui não sofre desse problema. E eu creio que você que está em casa também não recebe a nossa live com delay, né? A gente não tem esse problema aqui. Então já é uma grande coisa, né? já é uma vitória nossa de conseguir essa qualidade. É um avanço muito bom. Pois é. Exatamente. Tem uma notícia aqui, lembrando que hoje a live vai ser um pouquinho mais curta, né, galera? A gente vai encerrar realmente às 21 horas, quando encerrar a programação do Gerson, a gente vai encerrar também, até porque, né, como a gente está com essa dificuldade de conexão, né, aí fica complicado fazer o programa sozinho, né, sem a troca de debate aí dos amigos. Dando boa noite ao nosso amigo Iraquitã, entrou, grande Iraque, entrou aí na live. Valeu, parceiro. Valeu, meu garoto. Beleza, obrigado aí pela audiência. Flamengo tem proposta de clube da Premier League pelo meia Gerson. Vamos lá. A especulação, eu estava falando com o André. A partir de agora, isso aí vai ser muito normal, até porque a janela dos caras vai abrir. Mercado da bola segue com todo vapor no Flamengo. Nessa sexta-feira, o clube anunciou uma vez por todas o fim da novela da renovação com o técnico JJ, que a gente já tratou aqui da live. Quem não pôde acompanhar isso aí, depois da gravação, pode voltar lá no início e acompanhar o assunto sobre a renovação do Jorge Jesus no Flamengo. Contudo, um dos nomes de destaque na equipe pode dar adeus em breve. Segundo a Fox aqui, confirmou com fontes ligadas ao atleta, Gerson tem oferta de um clube da Premier League para uma possível saída do Flamengo. No caso, o clube aqui em questão seria o Tottenham, e o clube londrino estaria disposto a pagar 100 milhões de reais pelo meio-campo do Flamengo. Então, assim, eu ainda acho, né, levando aí em conta aquela questão que eu falei, que o Flamengo não está precisando de dinheiro e que o Gerson é um dos principais jogadores do elenco, cotado inclusive para ser titular da seleção brasileira, eu acho esse valor baixo, entendeu? Ele pode ser um valor aquisitivo bom em outras circunstâncias, se o Flamengo tivesse com o Pires na mão, né, se o Gerson tivesse desvalorizado, se não estivesse jogando bem, mas não, o Gerson é um dos melhores jogadores do Flamengo, foi um dos melhores jogadores de 2019, o Flamengo está com a saúde financeira em dia, não tem para que vender o jogador, a não ser que seja realmente uma vontade do atleta, de falar assim, não, eu quero jogar no Tottenham, aí você não tem o que fazer, entendeu? Então tem que vender. Então, essa questão do Gerson para mim é essa. Eu como dirigente do Flamengo, eu faria uma contraproposta de no mínimo aí mais 70 milhões. Eu acho que menos de 170 milhões para a Premier League. O Gerson, sabe por que eu digo isso, o xará do Gerson? Porque se o Gerson for para o Tottenham hoje e o Gerson fizer uma temporada brilhante no Tottenham, quando for daqui a um ano, o Manchester City ou o Real Madrid vão oferecer 250 milhões de euros por ele, entendeu? Então, além do jogador dar um retorno técnico para a equipe, financeiramente ele vai render 2, 3 outros jogadores, entendeu? Então, a gente aqui no Brasil, a gente às vezes tem complexo de vira-lata, de achar que tem que vender o jogador por qualquer valor. Não é assim. A gente pode negociar os jogadores, já falei. A Argentina, nesse ponto, é muito melhor do que o Brasil. Às vezes consegue vender jogadores de nível inferior, tecnicamente, mas que rendem mais financeiramente para os clubes argentinos, entendeu? Então, a gente aqui no Brasil tem que aprender a negociar jogador, né? Tem que seguir aí o caminho do Atlético Paranaense, que faz uma excelente gestão nesse sentido. Não tem necessidade de vender jogador a qualquer preço, porque o clube que está interessado, ele vai fazer uma contraproposta. E se não fizer, vai aparecer outro clube que vai fazer uma proposta um pouco superior. E no caso do Flamengo, eu acho que o Flamengo não deveria pensar em vender os seus jogadores, principalmente de 1 a 11, né, que a gente chama. Só se realmente o jogador quiser sair do Flamengo, aí tudo bem, aí faz sentido. Mas fora isso, meu amigo, não tem necessidade. Exatamente. Miguel, rapidamente aqui, deixa eu só
mudar aqui rapidamente o papo, porque tipo, eu estava vendo aqui uma reportagem agora há pouco, certo, sobre a Covid-19 aqui em Guamaré, que está aumentando os casos, assim, de um dia para a noite, meu irmão. Assim, na sua opinião, meu irmão, o que está acontecendo na cidade de Guamaré que esses casos estão, assim, subindo do dia para a noite, Miguel? Rapaz, é complicado. O primeiro caso, para você ver isso aí, é a questão da indisciplina do próprio povo, né? Da não adesão à questão do isolamento, né? Por isso que a gente, às vezes, está sofrendo a questão de um lockdown, né? Que pode vir a acontecer, e a culpa não vai ser da autoridade, né? Vai ser sempre da população, porque se você está sendo convidado a fazer um isolamento, se você tem essa condição e você não faz, então você tem que entender que mais adiante você pode ser obrigado a fazer, né? Porque digamos assim, o seu bem-estar, você tem que atrelar ao bem-estar do próximo. Eu, por exemplo, Miguel, estou de quarentena aqui, né, de isolamento social. O termo certo, né, que as pessoas falam é quarentena. Quarentena você faz quando você já está doente. Então, Miguel não está de quarentena. Miguel está fazendo isolamento social voluntário, né? Quarentena é quando você já está doente, que você tem que ficar no isolamento lá sem poder comunicar com ninguém para não transmitir a doença para ninguém. Então, a gente faz esse tipo de isolamento, mas você vê que as pessoas não aceitam, né? Tem pessoas, por exemplo, que você colocou aí a questão dos obrigatórios de máscara. Ontem eu estava na live com uma pessoa, né, ela dizendo que não usa máscara. Problema dela se ela não quer usar, meu irmão, entendeu? Se ela acha que não tem que usar, né, veio com argumento científico, que a máscara mais atrapalha do que ajuda, e não sei aquela coisa toda, meu irmão, esse conceito é seu, você faz da sua vida o que você quiser, você só não tem o direito de colocar a vida do seu próximo em risco. Quer fazer isso, vai fazer na Bolsolândia, entendeu? Vai fazer onde você quiser. Agora, onde tem pessoas, você tem que se adequar à situação. Por mais que você não concorde com os termos que estão acontecendo, você tem que se adequar. Então, a questão dos casos, primeiro é esse. Digamos assim, uma rebeldia de certa parte da população, levada por um presidente que faz a população ter esse tipo de situação, porque você imagine já, se você já é um cara, você não, estou falando assim no sentido genérico, você é um cara que você já não respeita o isolamento social. Aí você liga a sua televisão, alguma coisa, aí você vê o presidente comendo pastelzinho na esquina, com um monte de gente atrás, fazendo aglomeração. Aí fala assim, pô, se a autoridade maior do país está fazendo aquilo, eu posso fazer também, né? Então, o exemplo negativo já parte daí. E, para completar, muitas pessoas, a gente já passou para a fase de transmissão comunitária, onde você já não identifica mais de onde partiu, né? Você não sabe se o cara que veio de fora da cidade para cá, ele trouxe a doença, ou se alguém daqui viajou e voltou e trouxe a doença, você não sabe mais de onde partiu, porque a gente já está na fase de transmissão comunitária. Ou seja, nas ruas de Guamaré hoje, tem mais gente doente do que se pensa. Só que o que acontece? Muitas pessoas vão estar doentes e não vão precisar do tratamento, porque elas vão pegar uma gripe, alguma coisa, vão ser as chamadas suspeitas, né, e como não estão sendo testadas, porque o Brasil é o país que menos testa, e Guamaré, diga-se de passagem, é um dos municípios, se não me engano, eu estava vendo a live de Adriano, eu não vou precisar, mas se alguém quiser corrigir aí no chat, se não é um dos maiores, é o maior em número de testes aqui no RN, entendeu? Guamaré, entendeu? Mesmo assim, a gente está com esses, talvez aí também, já só questão de tantos casos, porque à medida que quanto você mais testa, mais você descobre, entendeu? Então, assim, tem muita gente por aí doente, só que como não está testando, você não sabe que o cara está doente, entendeu? E nem o cara sabe que está. E aí ele vai doente, doente não, ele vai com o vírus, né? Doente é outra coisa, ele vai com o vírus para um lugar, que ele não está desenvolvendo a doença, aí naquele lugar ali tem 7, 8 pessoas, ele vai contaminar aquelas 7, 8 pessoas que vão contaminar outras 8, 16 pessoas. Só que, de repente, dessa galera aí, só 1 ou 2 vai precisar de atendimento médico, de uma internação, de um respirador, e o resto vai levar numa boa. Mas nisso aí, a transmissão vai se espalhando, daqui a pouco está na cidade toda. Isso é verdade, isso é verdade. Inclusive, eu estava vendo aqui agora
o resultado epidemiológico do Guamaré, já tem 110 pessoas confirmadas, né, com o Covid, tem 20 pessoas recuperadas, 85 pessoas em tratamento e 5 óbitos. Os casos suspeitos são 31 pessoas e o total de casos notificados, 295 pessoas. No caso, 295 casos em Guamaré já, diga aí. Ou seja, do dia para a noite, meu irmão. Hoje, no caso, ontem, na verdade, estava em 110, eu acho, não, ali é 105 por aí, já está em 110 hoje, diga aí. Mas aí você vê que são 295 notificações, ou seja, são 295 pessoas que procuraram assistência médica. Quantas outras estão aí nesse momento, que estão com os mesmos sintomas, talvez aí desenvolvendo a doença e você não tenha o caso notificado porque a pessoa não quer procurar? Às vezes ela está doente, entenda. Às vezes a pessoa está com Covid, mas não está desenvolvendo, mas aí ela não quer ir no médico, de repente está precisando de um atendimento para outra coisa. Pronto, tem gente que... Eu vi um caso lá que um senhor, ele morreu em casa de um ataque cardíaco e a filha dele dando entrevista dizendo que ele já vinha sofrendo do coração há alguns dias, né, sofreu uma pontadinha aqui, outra pontadinha ali, mas não queria ir no hospital porque não queria pegar a doença, né, o Covid. Acabou morrendo do coração em casa porque deixou de ir para o hospital, entendeu? Ainda tem mais essa. Você, às vezes, pode deixar de procurar uma assistência médica por outra causa sua, doença, porque você está com medo de ir para o hospital para pegar a doença, entendeu? Então, assim, são tantas coisas que, se você for somar, fica muito difícil precisar qualquer tipo de coisa. Mas esses 295 casos aí, você pode ter certeza que tem mais gente aí assintomática que não está sendo diagnosticada porque não estão procurando o hospital, né, e as UPAs para poder fazer esse tipo de análise. Pois é, exatamente. Por falar nisso também, aqui o presidente da FPF disse que não deve aumentar o número de testes da Covid-19 para clubes. Você viu essa notícia aí, Miguel? O Evandro Carvalho assegurou que a Federação Pernambucana é a única do país a comprar testes para os clubes e disse ter recebido elogios. Serão 30 por time. Mas aí tem que ver, né, quais os times que vão ser testados. Né? É o que eu repito sempre. Para você falar em futebol, você tem que falar em questão geral. Né? Futebol no Brasil são milhares de clubes. Né? E para voltar ao futebol, você volta o grande e o pequeno. Né? Você não vai voltar ao clássico Flamengo e Vasco. Não é a volta do futebol, não é Flamengo e Vasco. A volta do futebol é Flamengo e Olaria, é Vasco e América, entendeu? É Fluminense e ABC, é todo mundo jogando. Então, assim, tem que ter igualdade para todos. É o que eu defendo. Se você não consegue ter igualdade para todos, você não pode voltar. Se você não tem como garantir a segurança igual para o clube grande e massa e o clube pequeno, que quase não tem estrutura, eu acho que não tem que voltar. Até porque, se a gente for pensar em termos de poder aquisitivo, a gente leva para a questão da nossa sociedade, né? O cara que ele é classe média alta, que ele ganha muito bem, ele não tem que ter a assistência do governo igual o pobre, né? O pobre ele tem que ser mais assistido pelo governo, pelos programas assistenciais, do que o rico, né? No futebol ainda existe esse tipo de achismo de igualdade, onde acham que o clube rico ele tem que ter a mesma assistência do clube pobre. Não, você tem que concentrar as forças, as finanças no clube menor, porque o grande ele tem como se virar de outras fontes, entendeu? Enquanto não tiver esse despertamento, as coisas não vão funcionar no futebol. Exatamente. Aí, só continuando aqui a matéria, para ver se você consegue entender aí e consegue comentar. Foi após uma videoconferência realizada na quinta-feira, a Federação Pernambucana de Futebol informou aos clubes que irá disponibilizar 30 testes diagnósticos da Covid-19 para cada agremiação, visando a volta aos treinamentos, liberada para ocorrer a partir do dia 15 pelo governo do estado. A quantidade, no entanto, foi considerada por alguns dirigentes como insuficiente, na verdade, é isso mesmo. Foi diagnosticado como insuficiente, uma vez que alegam que os clubes não possuem condições financeiras para arcar com novas testagens. Procurando pelo diário,
nesta sexta, o presidente da FPF negou ter recebido reclamações dos demais cartolas e garantiu que, a priori, é isso, não há previsão da entidade de aumentar a quantidade de testes oferecidos. Aí, segundo Evandro, a federação conseguiu valores mais baratos para os testes, o que ajudará os clubes que quiserem realizar uma nova rodada de testagem em seus elencos, no caso, né? Além dos 30 disponibilizados, nós somos a única federação do Brasil a bancar testes para os clubes. Nenhuma outra fez isso, nem São Paulo, isso. E nós vamos bancar 300. Na verdade, eu recebi vários telefonemas elogiando, afirmou Evandro. Comenta aí, Miguel. Rapaz, assim, quando fala tem que testar, né, tem que testar sim, porque a cada rodada você vai precisar testar novamente, porque você vai ter o intercâmbio de pessoas, entendeu? E futebol, assim como os esportes coletivos como um todo, né, tem a questão do contato, né? Então você vai ter contato com outros atletas, né? E esses atletas eles podem se contaminar e levar para suas famílias, entendeu? Então, assim, o cuidado é geral, é um gasto alto, né? Você fazer essa questão de toda semana fazer teste. Talvez o calendário tivesse que ser adequado, de você só ter rodada nos domingos, sábado e domingo, entendeu? Para dar tempo de na segunda-feira você testar, para no meio da semana você ter o resultado do teste e saber quem está apto a jogar no final de semana de novo, porque se tiver rodada quarta e domingo, não tem como testar, porque não vai dar tempo, né? Então, assim, são muitas coisas, estão tentando todas as formas possíveis para fazer o futebol voltar, mas, tipo assim, ainda, pelo menos até agora, não vi nenhuma situação aí que não seja colocar a carroça na frente dos bois. E como você falou aí, é bastante caro o preço disso tudo, né? Que é quase já o preço do ganho de um clube, né? Porque ele está dizendo aqui que é 57 mil reais que eles vão gastar com esses testes. Diga aí. Para um clube grande, isso é troco, entendeu? Isso aí você compra de balinha 7 Belo na esquina. Mas para um clube pequeno, meu amigo, isso aí às vezes é dinheiro de você pagar a folha de um mês, entendeu? De atletas que recebem um salário mínimo, que recebem seus R$1.500. Aí como é que faz? Quem é que vai bancar essa história? É por isso que eu digo. Estão pensando novamente na questão dos clubes ricos, de massa, que é os que dão retorno, entendeu? De dinheiro, de pay-per-view, de seja lá o que for, mas e os pequenos fazem parte também, entendeu? Não são os atores principais, falando da tua área, mas é o cara lá que, quando Jesus está sendo crucificado, é aquele cara que fica lá, né, jogando a pedrinha em Jesus, não aparece, mas tem que estar ali, entendeu? Ganha seus R$10 para fazer a figuração. Os clubes pequenos são esses caras aí, os figurantes, que tem que levar o seu dinheirinho para ficar lá jogando pedrinha de Jesus, mas eles têm que aparecer na cena. Então tem que respeitar os clubes pequenos, tem que fazer o que faz pro grande, tem que fazer pro pequeno. Aliás, fazer mais pro pequeno até porque pro grande, porque o grande ele tem de onde tirar. Exatamente, parceiro, muito bem. Agora mais um aqui para você, ó. Presidente admite chance de Hernani deixar o esporte, mas espera uma conversa. Não me procurou, segundo ele. Hernani demonstrou insatisfação com os atrasos salariais, alegando que precisa focar na própria carreira após priorizar o clube em outras situações. Assim, a gente tem que entender o contexto do que está acontecendo em cada clube, né? Porque, assim, eu posso chegar a fazer um julgamento prematuro e dizer assim, não, o cara está sendo mercenário, entendeu? Não tá entendendo a fase. Tem que entender que está todo mundo passando por reajuste, que está todo mundo aí passando por dificuldades, mas aí eu tenho que saber o outro lado e saber o que o clube prometeu a ele, né? E de repente não está cumprindo, né? Que eu não posso botar só na conta do atleta essa questão sem saber o que o clube prometeu, né? Se o clube prometeu alguma coisa que não está cumprindo, ele tem a razão dele. Agora, se de repente não foi feito nenhum tipo de acordo, a não ser esperar essa crise passar, e ele está dando xilique, aí ele está errado, entendeu? Então, sempre você pode ter várias narrativas, mas só existe uma verdade. A gente teria que aprofundar
essa história aí do atacante do Sport, que já foi importante no Sport, foi importante no Bahia, e foi muito importante no Flamengo em 2013, quando ajudou o Flamengo a ser campeão da Copa do Brasil. Mas vamos devagar, que o Santos é de barco. Pois é, ele falou, está dizendo aqui a matéria que no papel o atacante Hernani tem contrato até vigente com o Sport até o mês de dezembro de 2021. Mas na prática, o vínculo do jogador com o clube pode se dissolver a qualquer momento. Isso porque os diversos problemas financeiros enfrentados pelo rubro-negro, pelos rubros negros, na verdade, estão refletindo diretamente no gerenciamento do elenco. E no último episódio, o atacante se tornou protagonista dessa história aí. Mas a crise é para todo mundo, meu. A crise é para todo mundo. É do menor ao maior. Você vê que o Flamengo pegou 40 milhões emprestados para pagar a folha, entendeu? E sendo o Flamengo o clube mais rico do Brasil hoje. Não vai afetar o faturamento do Flamengo, porque a gente já falou em outras lives. Né? O faturamento do Flamengo ano passado foi de quase 1 bilhão. Né? Esse ano, mesmo com os prejuízos, pode chegar perto da casa dos 500 milhões. E quando o Flamengo for pagar esses 40 milhões que pegou emprestado, tem como pagar com sobra. Mas o time que não tem essa renda, ele sofre, entendeu? Como sofre o empresário, como sofre qualquer um. É por isso que eu estou dizendo, tem que ver o que o clube prometeu a ele, se não está cumprindo, ou se de repente ele está se achando insatisfeito. Agora, se ele, tirando os clubes aí de massa, de camisa, que hoje estão conseguindo se sustentar, que são poucos, em qualquer outro clube ele teria algum tipo de insatisfação, porque a situação financeira está ruim para todo mundo. Exatamente. Está muito complicado nessa situação. E outra coisa, só emendando, mesmo o Hernani, eu acho que você não vai conseguir encontrar o salário dele aí, depois eu posso até ver, eu vou ver se eu acho aqui, salário do Hernani. Porque assim, esses caras, eu vou ver aqui se eu acho, eu não gosto de falar besteira não. Vou ver quanto é que ele ganha aqui. Está dizendo aqui que é 1,8 milhões. Em 2013, isso aí, na verdade. Foi em 2013. 1,8 anual. Anual, né? Isso. Pois é uma quantia muito alta, né? É uma quantia muito alta e, assim, para um jogador mediano, né? Então, assim, a moral que eu quero chegar aqui é o seguinte, esses jogadores, né, tirando esses que eu falei aí de realmente clubes pequenos, né, clubes que digamos assim, o cara ganha um salário, às vezes vai treinar de ônibus, né, não tem carro, tem uma realidade. Agora, esses caras que ganham muito, esses caras eles têm a condição de passar um mês sem receber, ou 2, atrasar um pouco. Vai dizer que você que recebe 1 milhão por mês, 100 mil reais por mês, você não consegue passar 30 dias sem receber dinheiro. Não é só se você sustentar uma família de 50 pessoas que fiquem explorando. Aí você não consegue. Mas se você tiver suas contas em dia ali, você consegue passar muito bem, sem passar sufoco com isso aí. Então, eu acho que falta também um pouco de boa vontade nesse tipo de situação aí. Exatamente, meu parceiro. Será que R$1.000 tiraria você do prejuízo, Miguel? Porque o cara tá reclamando de um salário desse, meu irmão, que a coisa tá feia com um salário desse, imagina a gente que não recebe esse valor, né? A gente trabalha 10 anos para ganhar isso aí. Ei, Gerson, por tanto hoje tá bom, né? Vai estourar teu horário da rádio. Exatamente, meu parceiro. Muito bem, 20 horas agora. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria dar um agradecimento especial aí a todos vocês que acompanharam mais uma live do Miguel Boente e amigos aqui, esportiva. Você que esteve aí conectado na Web Rádio Gamboa, você que está na live aí através da Rádio Gamboa no Facebook, no blog Guamaré em Dia, no site do nosso amigo Gerson lá no De Olho na Cidade. E daqui a pouco, assim que acabar, estaremos no YouTube. Vou estar colocando esse vídeo lá no YouTube para quem não pôde acompanhar desde o início. Lembrando que a live fica sempre gravada na página do nosso amigo Gerson, para quem quiser acompanhar também. Esse final de semana não vamos fazer nada, né? Vamos dar um tempinho aí.
colocar as ideias em ordem. Segunda-feira tem de novo Miguel Boas e amigos, pauta esportiva, mista na verdade, né? Vou fazer um pouquinho de esporte, um pouquinho de outras coisas. Segunda-feira estamos aí de volta. Então, valeu, pessoas. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Estamos aí sempre com você e gostaria de você estar sempre conosco, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Lembrando também a vocês que na segunda-feira a gente estará voltando com o programa Se Liga, né? E o programa vai ser agora 3 vezes na semana, viu, Miguel? O programa Se Liga vai ser na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, tá bom? Segunda, quarta e sexta-feira você acompanha o programa Se Liga a partir das 14 horas até as 17 horas. Também na segunda-feira tem o nosso, como o Miguel já falou, tem um programa do Miguel Boas e Amigos, né? E também tem o programa Nova Aliança a partir das 17 horas e você é nosso convidado especial. Então continue ligado com a melhor web rádio do Brasil. Valeu, pessoas. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Horas por dia, via internet para o Brasil e para o mundo. Web Rádio Gamboa está localizado na cidade de Cambaré, no Rio Grande do Norte. Web Rádio Gamboa, música, informação, entretenimento e a melhor equipe de locutores. Tá no ar ainda, viu?